Gente, vocês viram que eu comecei a querer arrumar a cozinha lá, né? Aí no meio da limpeza, tudo, me deu fome, aí eu parei pra comer, e aí me deu preguiça, eu não queria mais voltar a arrumar, mas aí as cozinhas tava tudo fora do lugar. Enfim, terminei de arrumar, era meia-noite, mas terminei. Ainda não tá do jeito que eu gostaria, na verdade eu queria mudar tudo, mas não posso. Quer dizer, eu posso, mas não vale a pena. Mas pelo menos eu liberei espaço na bancada da cozinha. Agora eu quero dar uma enfeitada, pôr uma florzinha, um verdinho para dar uma cor. E ficou mais acessível as partes que estavam na bancada, como a air fry, por exemplo. Tinha que empurrar ela para trás para poder usar um pedaço do balcão. E depois tinha que puxar ela para frente para não ficar muito perto do espelho. Mas melhorou bastante. Acho que a circulação ali no balcão, eu fiquei com mais espaço para poder trabalhar. E é isso. Vou mostrar para vocês.
Semana passada a gente estava em um aniversário de uma amiga nossa e a gente conheceu um monte de gente nova. E é muito comum aqui, quando a gente conhece as pessoas, principalmente brasileiros, a gente sempre acaba conversando sobre o porquê que a gente veio para a Austrália, quanto tempo tá aqui, se já é residente, se não é residente. E isso é muito legal porque a gente acaba conhecendo várias histórias, né? Várias histórias de vida, histórias de superação, que nem sempre é fácil, né? Conheço pessoas assim que já vieram para a Austrália já com visto de residência permanente, já vieram para a Austrália já com trabalho, né, na área. A grande maioria vem com visto de estudante ou para estudar inglês ou para fazer um curso técnico e depois, mesmo que ela já venha com alguma intenção de ficar, ela vai descobrindo os caminhos aqui na Austrália, né? E aí a gente conheceu esse casal queridíssimo, eles começaram a contar a história deles, tudo, e a gente começou a contar a nossa, né? E isso me trouxe várias lembranças, né? De por que eu larguei tudo no Brasil. Eu tinha um emprego estável, eu tinha meu apartamento, eu tinha carro, tudo bem que eu tinha um carnê desta altura, mas a gente já tinha uma vida estabilizada, muitos amigos, uma rotina, mas eu decidi que eu queria mudar. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui incentivada a ser forte, a correr atrás dos meus sonhos, né? Minha avó sempre me incentivou a correr atrás dos meus objetivos, a ser forte, mas na maioria das vezes ela não falava assim, seja forte, corra atrás. Ela mostrava isso através das atitudes. Minha avó, como a gente diria hoje, ela sempre foi aquela pessoa que vai pra cima. Os sonhos da minha avó eram simples. Existem vários tipos de sonhos, desde os sonhos de viajar o mundo, conquistar a carreira dos sonhos, ser milionária. O sonho da minha avó, por exemplo, era ser tecelã, né? Para quem não sabe o que é tecelã, é quem fabrica os tecidos, né? Ela chamava de tocar o tear. O tear é a máquina que faz a trama dos tecidos. E estamos falando de uma mulher que nasceu na década de 30, então uma mulher lá para os anos 50, 50 e poucos, decidir trabalhar fora, ter uma profissão, era uma coisa muito difícil, mas ela foi atrás dos sonhos dela e ela conseguiu, ela foi tecelã por muitos anos. Ela contava, aliás, a minha avó era uma contadora de histórias maravilhosa, ela ficava horas contando sobre a vida dela, né? Muitas vezes uma realidade difícil, então ela mesma falava que muitas vezes ela era até má vista pelas próprias mulheres por ela estar trabalhando fora. Mas a minha avó, ela nunca ligou muito para a opinião alheia. Através dessas atitudes dela, ela passou isso para mim, então ela sempre me incentivou, né? Inclusive tem uma história muito incrível que ela sempre conta que eu acho assim sensacional, é a prova de perseverança de que eu posso, sabe? Quando ela saiu dessa empresa que ela trabalhou como tecelã, ela recebeu uma indenização e ela comprou uma casa. Eu lembro que ela falava que tinha a casa dela e mais uma casa na rua, era um bairro bem humilde, bem distante, que era o único lugar que ela tinha condições de comprar uma casa. E aí ela comprou essa casa e ficaram alguns documentos pendentes. E ela precisava da assinatura do antigo dono. E naquela época, gente, estou falando de 1986, 87. Para quem não sabe, não existia internet, não existia celular, não existia, quiçá, telefones em casa. Ela precisava dessa assinatura, ela foi na prefeitura, a prefeitura falou que não tinha jeito, ela só com a assinatura do antigo dono, que ela conseguiria essa documentação. Eu nem sei explicar que documentação era. Ela falou, tá bom, eu vou achar então esse dono para pegar a assinatura. E todo mundo falou assim, não, deixa pra lá, que você não vai conseguir, não, porque é muito difícil, não sei o que, não sei o que lá. Ela tinha o antigo endereço dele, de quando ela comprou a casa. Ela sabia que ele já havia se mudado desse endereço, pois essa mulher saiu de casa às 7 horas da manhã, gente, numa época que nem existia metrô em São Paulo, ou as estações pelo menos do metrô não tinham chegado lá. Ela saiu de casa às 7 horas da manhã, ela voltou por volta das 10 da noite e ela voltou com a assinatura desse homem. Ela foi de porta em porta, perguntando, aí falava pra ela, eu sei que ele mudou pra tal lugar, o irmão tem um bar não sei aonde. E assim ela foi de porta em porta até achar a pessoa e voltar com a assinatura. Imagina se ela tivesse escutado as pessoas falando, não, você não vai conseguir porque é muito difícil. Ela nunca deu bola pra isso. Então ela sempre, por esse exemplo, eu sempre me espelhei muito nela, né? Parece que quando as pessoas falam assim, não, deixa pra lá, não vai dar certo, aí que a gente quer fazer mesmo. Nem sei se tem algum nome pra esse fenômeno, né? Ela sempre falava assim, não existe a palavra não dá. Não fala pra mim que não dá. Não dar por não dar. Claro que tem coisas que são muito, às vezes,
além, né, do nosso alcance, coisas que são mais difíceis e realmente coisas que talvez não sejam possíveis realizar, né? Mas o que eu quero dizer com isso é, nunca aceite um não dá pelo simplesmente não dá. Ou talvez as pessoas falem não dá porque na perspectiva dela não dá ou não deu. Quando a gente tem objetivos e a gente compartilha com as pessoas, é muito válido ouvir o conselho dos outros, porque às vezes existem pontos de vista que nós não analisamos. Quando eu decidi vir para a Austrália, eu já estava uma carreira consolidada, o meu background é RH, acho que eu já comentei isso antes. E aí, quando eu decidi que eu queria vir para a Austrália, que eu falei que eu ia largar tudo, porque que aconteceu? Volta do começo. Eu sempre quis falar inglês. Eu já tinha feito alguns cursinhos, sabe esses cursinhos de inglês? Ainda mais que eu estou falando, sei lá, de 10 anos atrás. Nem tinha todo esse conteúdo online que existe hoje, né? E eu percebia que, pelo menos para mim, não funcionava. E aí, voltando lá ao sonho de garota, eu lembro que eu achava lindo quando eu via pessoas adolescentes, né, que iam estudar no exterior. Eu via aquelas revistas, momento velhice. Aquelas revistas chamadas Capricho, Criativa, né, revistas de adolescente que às vezes saía aquelas matérias, intercâmbio nos Estados Unidos para aprender inglês e tal. E era uma coisa muito fora da minha realidade. Eu estudava em escola pública, então assim, onde eu cheguei na minha carreira foi com muito esforço, foi com muito estudo. Aquele sonho de viajar, de estudar fora, de aprender inglês, ele foi ficando para trás, porque vieram as coisas da vida, e aí você vai, né, correndo atrás de outros objetivos e você vai acaba esquecendo. E aí, quando que isso despertou de novo? Quando eu já tinha meu filho, quando eu já estava bem adulta e eu estava trabalhando numa empresa que existiam muitas pessoas com experiências internacionais. Então não era raro ouvir pessoas conversando, ontem eu voltei de Nova York, e aí eu escutava eles recebendo pessoas do exterior e conversando, fazendo reuniões em inglês, tudo. E aquilo, por algum motivo, aquilo despertou aquele sonho lá atrás, né? E aí eu comecei a pesquisar de novo sobre intercâmbio, tudo, mas ainda assim era uma coisa muito fora da minha realidade. Passaram-se os anos, aquele trabalho, aquela vida no mundo corporativo já não estava mais fazendo sentido para mim. Muitas coisas foram acontecendo, eu fui ficando cansada, e aí teve um momento que eu percebi, eu já estava com 35 anos, eu falei assim, se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? E foi aí que eu decidi sair do meu trabalho. Só que enquanto eu estava fazendo a pesquisa, né, comecei a pesquisar tudo sobre intercâmbio, então eu pesquisei Canadá, pesquisei Irlanda, e foi aí que pesquisando sobre intercâmbio tudo, já tinha uma ex-colega de trabalho que ela já estava aqui na Austrália. Ela já tinha saído da empresa um pouco antes de eu ter saído. Ela começou a falar sobre os vistos da Austrália, como ela adorava morar aqui, etc, tal. E aí despertou, porque eu nem pensava em Austrália. Podia falar para mim, sei lá, da África do Sul, mas eu não pensava na Austrália. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Austrália, e aí eu comecei a achar interessante. Permitia trabalhar part-time, era um país com um clima muito menos, né, agressivo do que o clima do Canadá. Era um país que, em teoria, facilitava mais os vistos, né, para vir estudar e depois, de repente, se você quisesse trabalhar aqui. Enfim, fiz todo o meu planejamento e resolvi vir para a Austrália, estudar. Só que 1 ou 2 meses antes de vir para a Austrália, começou a me despertar um outro sentimento. E se eu fosse morar na Austrália definitivamente, né? E aí eu até compartilhei esse desejo com meu marido falou assim, você tá louca, você tem trabalho, você tem apartamento, você vai fazer o que na Austrália? Nem fala inglês, você vai lá para aprender, mas até, né, se estabilizar, construir uma vida inteira. Ele também tinha um trabalho excelente, demorou muito, né, para ele conquistar esse trabalho. E ele falou assim, não, você vai lá, estuda e depois a gente vê o que faz. Aí quando eu já estava para embarcar para a Austrália, ele também já tinha visto tantas coisas sobre a Austrália que ele também já tinha mudado de ideia, que ele tinha percebido que talvez teríamos melhores oportunidades aqui, e a gente pensava muito no nosso filho, né? Na segurança, na qualidade de vida, na liberdade, né? De morar num país com quase nenhuma violência, né, em relação ao que temos principalmente falando de São Paulo, né, das grandes capitais. Eu sei que o interior do Brasil ainda tem bastante qualidade de vida. Claro que tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. A Austrália é longe de tudo, caro para você ir e vir, né? Então você fica não é tão fácil assim ir para o Brasil ou trazer a sua família para te visitar, seus amigos. Então você acaba ficando, né, mais limitada nesse sentido. Mas enfim, eu vim para estudar inglês, vim na frente. Meu marido veio 3 meses depois para a gente poder trazer o nosso filho. A gente tinha que juntar mais dinheiro, vendemos tudo, vendemos apartamento, vendemos carro. Enfim, acabei vindo para a Austrália, vim estudar inglês. Aprendi inglês em 6 meses? Claro que não, coitada.
tem muita história por depois disso ainda. E uma coisa engraçada foi que quando eu vim para a Austrália, eu pesquisava muito sobre os trabalhos aqui, né? E uma coisa muito comum aqui, que as pessoas aqui é muito forte, é ser barista, né? Hoje eu percebo que o Brasil, ele tá, apesar do Brasil ser conhecido como o maior produtor de café, essa parte de café, como chamam no Brasil hoje, café gourmet, né, gente? Não existe café gourmet, existe café bom, e infelizmente no Brasil é muito difícil o brasileiro ter acesso ao café bom. Hoje eu tenho essa percepção, você vai comprar um café, que é o café que deveria ser vendido nos mercados para a população, ele custa R$100, né? O café que é vendido no mercado lá no Brasil, que custa 15, 20 reais, é um café que é da pior qualidade possível. A gente é o maior produtor de café, mas infelizmente a população não tem acesso a esses melhores grãos de café. Mas enfim, a cultura do café aqui na Austrália é muito forte, a cultura do barista, né, do café do bairro é muito forte. E aí eu já tinha decidido, quando eu vim do Brasil, que eu falei, eu quero ser barista. Quero ser barista, não quero mais vida corporativa, não quero saber disso, tô cansada de escritório, tudo. E aí realmente, né, eu me tornei uma barista aqui. Claro que foi um processo, fui aprender sobre café, fui aprender a fazer café, fui treinada por um brasileiro, inclusive, que me ensinou tudo que eu sei sobre fazer e entender sobre café, bons cafés. Mas foi uma jornada, não aprendi de um dia pro outro, não. Demorou 1 a 2 anos aí para aprender, sem falar que, para trabalhar em café, você tem que falar inglês. Todo mundo que vai no café vai para conversar, vai para pedir o café, vai para saber sobre o seu dia, e aí você tem que conversar. E ao mesmo tempo é o melhor lugar para você melhorar e aprender sobre o inglês. Foi uma experiência incrível, eu tenho muito orgulho de ser barista. Inclusive, foi o trabalho de barista que me abriu a porta para conseguir de novo fazer a transição de carreira para trabalhar como analista de dados, né? Mas isso é uma coisa que eu vou contar em um outro vídeo, a minha transição de carreira para dados. Tem muita coisa para contar também. Mas resumindo tudo isso tenham coragem, busquem os seus sonhos, tracem os seus planos. Não deixe as limitações das outras pessoas limitarem os seus sonhos. Quando fala, né, de coragem, o que é coragem, né? Quando você procura no dicionário, é a ausência do medo, né? Mas na verdade é fazer aquilo que tem que ser feito. Então, isso fica aqui um pouco do meu depoimento sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo.